Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, sejam bem-vindos aqui ao nosso módulo de noções de administração para a UFBA. Eu sou o professor Robson Dias e vou lhe ajudar nessa caminhada em direção a entender os conceitos da administração acadêmica. É o que a UFBA chama, como a UFBA chama a teoria geral da administração, ou a famosa TGA, que muitas pessoas estudam aí nas faculdades e nos primeiros semestres, notadamente primeiro e segundo semestre, e ficam meio que horrorizados com tanta teoria, né? Aliás, o nome é Teoria Geral da Administração, então realmente é muita teoria. E para começar, nesse nosso encontro, nós vamos falar a respeito de uma breve história da administração, né? Mesmo antes da gente começar os conceitos, começar a falar o que é isto, o que é aquilo, vamos entender por que surgiu a administração de empresas e por que ela é tão fundamental na gestão das organizações no mundo atual. Sejam organizações públicas, sejam organizações privadas, com ou sem fins lucrativos, não importa, a administração está presente no dia a dia das pessoas e das diversas organizações. Então vamos falar aqui a respeito dessa breve história da administração e já dentro disso vamos introduzir alguns conceitos básicos iniciais para que nas aulas seguintes você já possa estar familiarizado, né, com as falas mais aprofundadas, ou melhor, quando chegarem as falas mais aprofundadas, você já está familiarizado, né, com os conceitos básicos, beleza? Então, muito bem, claro que se nós pegarmos um plano histórico, a administração existe desde sempre, né? Desde a antiguidade, desde muito longe, da época medieval, já existia a administração. A administração ela é citada em várias partes da história, não, claro, como uma ciência, né, como uma ciência reconhecida como uma ciência, mas como uma habilidade humana de organizar, de planejar, de ajustar as coisas aos objetivos. Isso já surgiu meio que intuitivamente na natureza humana, quando o homem começou a dominar o fogo, começou a dominar a habilidade de construir armas, de construir suas casas, de se organizar em grupos para caçar, para se defender. Então nós temos aí realmente a administração intuitiva tendo surgido há muito tempo e coincidindo, obviamente, com o surgimento da humanidade na Terra. Tá, mas eu não vou começar falando desde aí, né? Até porque isso não seria perguntado para nós numa prova. Nós vamos começar falando da história da administração quando ela passa a ser reconhecida como uma ciência, né? Ou como algo realmente mais organizado, mais pragmatizado, tá? Então, nossa história da administração, ela vai pular um bom pedaço aí da história da humanidade, né? mais longínqua, e vamos nos fixar aqui no finalzinho do século retrasado e no começo do século passado. Tranquilo? Então vamos dar uma boa encurtada aí, e isso também ajuda para que a gente seja mais aqui focado no objetivo do nosso concurso, ok? Então vamos aqui para os slides e vamos ver uma breve história da administração. Vamos nessa. Como é que tudo começa, né? Antes da gente falar de administração, vamos falar da Revolução Industrial em seus dois períodos. Tudo bem? Você lembra disso, você estudou no colégio, né, sobre a Revolução Industrial e deve estar realmente ok com esta parte. O fenômeno que provocou o aparecimento da empresa, né, das empresas e da moderna administração ocorreu justamente no final do século XVIII e se estendeu ao longo do século XIX, chegando ao limiar do século XX, né? Então, lembrando que nós estamos no século XXI, o século passado foi século XX. Então, para você se posicionar em termos cronológicos, se estendeu ao longo do século XIX. Então, século retrasado, chegando ao limiar do século XX, século passado. Então, o surgimento da empresa e da moderna administração tem esta cronologia de surgimento. Tudo bem? Já guarde isso, porque oportunamente você verá questões de prova que cobram essa parte da cronologia. Esse fenômeno que trouxe rápidas e profundas mudanças econômicas, sociais e políticas chamou-se Revolução Industrial. Sugiro, inclusive, que você mergulhe um pouquinho depois por conta própria na história por detrás da Revolução Industrial para que você fixe melhor
os conceitos que eu estou apresentando aqui, tudo bem? Então, a Revolução Industrial, ela é o marco que representa o surgimento da moderna administração de empresas. Até aí, tudo tranquilo, certo? A Revolução Industrial, ela tem início na Inglaterra, com a invenção da máquina a vapor por James Watt em 1776. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Você sabe que, você estudou história e sabe que antes da Revolução Industrial, a produção de bens era totalmente artesanal, né? Dependíamos muito de mão de obra intensiva. No momento que James Watt cria a máquina a vapor, isso cria uma revolução, porque agora muito do que era feito por força humana passa a ser feito por força mecânica. Temos aí, por exemplo, máquinas de tear, né, de produzir tecido, a própria locomotiva a vapor, que trouxe uma revolução no transporte de cargas e de pessoas e por aí vai. Então, o nome revolução, ele não está aqui à toa, né, porque você sai de uma situação, de um trabalho totalmente manual, totalmente dependendo de força humana intensiva, e vai para algo mais automatizado a partir de máquinas, né? Então, o surgimento da máquina a vapor por James Watt, ele cria realmente uma revolução àquela época na forma de se produzir, tá? Guarde isso que vai ser importante para você mais para frente. Vamos continuar aqui nos slides. Então, nós temos a aplicação da máquina a vapor no processo de produção provocou um enorme surto de quê? Industrialização, guarde essa palavra, que se estendeu rapidamente a toda a Europa e Estados Unidos. Então aí está desenhado o cenário do início da moderna administração de empresas, onde nós temos esta construção da máquina a vapor, né? Então a Europa e os Estados Unidos, eles foram realmente muito impactados por essa industrialização. Então guarde essa palavra industrialização, porque nós estamos falando do começo da história da administração no contexto da indústria, tá? Guarde isso. Vamos continuar aqui nos nossos slides. Bem, a Revolução Industrial desenvolveu-se em duas fases distintas. Vamos também precisar gravar isso, tá? A primeira fase, de 1780 a 1860. Que fase é essa, Robson? É a revolução do carvão como principal fonte de energia e do ferro como principal matéria-prima. Tudo bem? A segunda fase, de 1860 até 1914, então você repare aí que já entramos no século passado, né? 1860 a 1914, já entramos no século passado. É a revolução da eletricidade e derivados do petróleo como as novas fontes de energia e do aço como uma nova matéria-prima. Vamos discorrer também aqui um pouquinho da segunda fase da Revolução Industrial. Em 1914, ou melhor, no final do século retrasado, começo do século passado, nós tivemos uma revolução dentro da revolução, né? Porque a hora que o homem domina a eletricidade, novas possibilidades passam a surgir no mundo industrial. O próprio Thomas Edison, né, que tem aí creditado a ele o feito de ter inventado a lâmpada. Na verdade, Edison não inventou a lâmpada, ele aperfeiçoou a lâmpada através da colocação do bulbo de vidro, do filamento e assim por diante. Mas a invenção, né, desse tipo de lâmpada por Edison trouxe uma revolução não pela lâmpada em si. Não sei se você sabe a história da General Electric, a GE, que é já foi a maior corporação americana e é uma companhia muito grande até hoje. A GE foi criada por Thomas Edison. Só que Thomas Edison não criou a GE por causa da lâmpada. A grande sacada de Thomas Edison, que deixou ele milionário, foi ter descoberto a maneira como as lâmpadas podiam chegar na casa das pessoas. Porque você imagine, ok, eu descubro ou invento a lâmpada, mas a lâmpada funciona através de quê? Através de eletricidade. Beleza, então como é que eu vou fazer a lâmpada se tornar popular se as pessoas não têm eletricidade em casa? Então, qual foi a grande sacada de Thomas Edison? Não só ter inventado a lâmpada, mas fazer a eletricidade chegar até a casa das pessoas. E a General Electric começou justamente isso, construindo uma rede de eletricidade para chegar às casas e chegar às empresas. Aí sim, porque senão é como se você fosse a única pessoa na sua cidade que tem um telefone.
De que adianta você ter um telefone se ninguém mais tem? Né? Você vai ligar para quem e quem é que vai ligar para você? Então, essas revoluções daquela época, a eletricidade, a máquina a vapor, o carvão, o ferro, o aço, realmente causaram grandes transformações na sociedade da época e até hoje. Né? Nós temos o petróleo, temos a eletricidade, temos o aço como grandes fontes de energia e matéria-prima para as coisas do mundo moderno. Então você veja que se hoje ainda a gente tem dependência dessas fontes de energia e desses materiais, imagina você lá onde tudo começou. Tá? Então isso é importante você entender esse contexto pelo ponto de vista histórico. Tudo bem? Vamos continuar aqui no nosso estudo. Vamos lá. Ao final desse período, o mundo já não era mais o mesmo, obviamente, né? E a moderna administração surgiu em resposta a duas consequências provocadas pela Revolução Industrial. Atenção, veja o que foi que eu coloquei. A moderna administração surgiu em resposta a duas consequências provocadas pela Revolução Industrial. Então temos duas coisas. Primeiro, o surgimento da Revolução Industrial. Segundo, consequências do surgimento da Revolução Industrial, consequências essas que fez com que surgisse a moderna administração de empresas. Primeira consequência foi o crescimento acelerado e desorganizado das empresas, que passaram a exigir uma administração científica capaz de substituir o empirismo, o achismo e a improvisação por métodos mais tecnológicos, pragmáticos e mais cartesianos. E a segunda consequência, a necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas para fazer face à intensa concorrência e competição de mercado. Então está aí revelado, né, por causa da Revolução Industrial, tivemos essas duas consequências e por causa dessas duas consequências tivemos a necessidade de criar uma ciência da administração. Tudo bem? Vamos avançando então. Agora sim, vamos aqui deixar o slide um pouquinho e eu quero olhar aqui nos seus olhos. A partir de agora, desse momento, né, da aula, onde eu já contextualizei o surgimento da administração, o motivo e assim por diante, começamos a falar do começo da administração enquanto ciência. Tá? Porque a partir desse momento, algumas figuras começam a aparecer nos livros, nas questões de prova, nos enunciados, que são aquelas pessoas que mais contribuíram à época para a formação dessa ciência da administração. Então, claro, muitas pessoas contribuíram, mas uma ou outra pessoa se sobressai em relação às demais, então o nome dela fica gravado, fica fixado como sendo aquela pessoa que é o pai de uma teoria, o pai de uma ideia, o pai de um método e assim por diante. Tá? Então vamos começar a falar das duas figuras mais importantes, tá, para esse contexto da história da administração. Muitas bancas, quando querem fazer perguntas sobre noções de administração, preferem perguntar logo sobre essas duas figuras, porque se você não sabe nada sobre esses dois sujeitos, então você não tem noção nenhuma de administração. Então isso aqui é muito importante, é como tudo começou a partir do momento que a administração foi vista como uma ciência e não como um achismo, como um empirismo, como fazer por tentativa e erro para ver até onde é que dá, beleza? Então vamos a isso aqui nos slides. Já no século XX, né, então no século passado, surge Frederick Winslow Taylor, mais conhecido como Taylor, um engenheiro americano apresentando os princípios da administração científica e o estudo da administração como uma ciência. Olha só que interessante. Em 1911, Taylor publicou o livro considerado como a Bíblia dos organizadores do trabalho. O livro chamou-se Princípios da Administração Científica, e que tornou-se um best-seller no mundo inteiro. Importante você parar de novo para pensar onde é que nós estamos e qual é o contexto. Estamos no começo do século passado, 1911, tá, um pouco mais de 100 anos atrás, onde um sujeito americano, engenheiro, então engenheiro, indústria, produção, publica um livro, Princípios da Administração Científica. E esse livro ficou popularmente muito conhecido no mundo inteiro. Então é como se
Taylor tivesse dado o pontapé inicial para falar de administração enquanto uma ciência. Tudo bem? Ok. Os 4 princípios fundamentais da administração científica para Taylor. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá? Lembrando que o livro chama-se Princípios da Administração Científica, então os princípios que Taylor vinha defender seriam 4, tá? E você já vai gravar isso, já vai revisar isso depois, isso aqui é muito importante para a gente fazer questões referente a esse assunto. Então, o primeiro princípio é o princípio do planejamento, né? Que quer dizer o seguinte: a substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos, ou seja, sai de cena o improviso e o julgamento individual, e o trabalho deve ser planejado e testado. Os seus movimentos devem ser decompostos a fim de reduzir e racionalizar a sua execução. Então, quais foram as palavras-chave que eu destaquei aqui? Científicos, planejado e racionalizar. Então, para Taylor, tudo que você quisesse fazer dentro de uma empresa deveria antes ser pensado, deveria antes ser testado, até você encontrar o método que trouxesse o melhor resultado. Então, tudo começando com o planejamento. O segundo princípio proposto por Frederick Taylor era o princípio de preparo dos trabalhadores. Ok, então iríamos selecionar os operários de acordo com as suas aptidões e então prepará-los e treiná-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o método planejado para que atinjam a meta estabelecida. E aqui eu quero fazer um comentário também a respeito disso. Nós temos uma outra matéria dentro desse concurso da UFBA, que é a respeito da administração de recursos humanos. Lá você vai aprender sobre treinamento e desenvolvimento de pessoa, algo que é absolutamente importante hoje, não só no setor privado como no setor público. O próprio governo tem um decreto que traz uma política nacional de desenvolvimento de servidores públicos da administração federal, o decreto 5.707 de 2006, mas você veja que desde o começo da história da administração como ciência, engenheiros como Frederick Taylor já se preocupavam com o treinamento e a capacitação de trabalhadores, ou seja, eu planejo o trabalho, planejo o método, defino os objetivos, encontro as melhores pessoas que têm as aptidões para fazer aquilo e depois eu treino a pessoa para que ela faça exatamente como foi planejado e com isso atingir os melhores resultados possíveis. Então isso faz todo sentido, é um encadeamento lógico de ideias, ok? Vamos aqui para o terceiro princípio do Frederick Taylor. Princípio do controle, né? Controlar o desenvolvimento do trabalho para se certificar de que está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta. Quer dizer, o professor Peter Drucker iria dizer muito mais lá na frente, né? Estamos aqui no começo do século passado, iria dizer que só se gerencia o que se mede. Então, Taylor já falava de controlar, ou seja, se certificar de que o que está sendo realizado está sendo feito de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta do objetivo que foi proposto lá no planejamento, tá? Então, de novo, vamos encadear. Eu planejo os objetivos, depois encontro as pessoas com as aptidões para realizá-los, treino essas pessoas, as coloco para trabalhar e vou controlando, eu vou verificando se o que ela está fazendo está de acordo com o que foi planejado. Faz todo sentido. Quarto princípio proposto por Taylor no seu livro, princípio da execução. Distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. Então aqui Taylor já pensava na divisão do trabalho, de quem ia fazer o quê, quem ia obedecer quem ia supervisionar quem. Então já tinha aí um quê de organização do trabalho, né? Veja só, distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível, tudo bem? Então, os 4 princípios pensados aí e propostos por Taylor em 1911, o planejamento, a preparação do trabalhador, o controle e a execução, e agora você tem acesso a esses 4 princípios, ok? Bom, antes de passarmos para o próximo slide, vamos ver aqui o seguinte. Estamos no começo do século passado com um engenheiro chamado Frederick Taylor revolucionando a administração, propondo num livro
Princípios Gerais de Administração Científica e Revolucionando a Administração de Empresas nos Estados Unidos e na Europa. Tudo bem até aí? Guardou isso? Tá, agora vai surgir uma outra figura, um outro personagem aqui na nossa história. Vamos ver aqui como se deu isso. Paralelamente aos estudos de Taylor, Henri Fayol, que era francês, defendia princípios semelhantes na Europa, baseado em suas experiências na alta administração de cúpula. Enquanto os métodos de Taylor eram estudados por executivos europeus, os seguidores da administração científica só deixaram de ignorar a obra de Fayol quando a mesma foi publicada nos Estados Unidos. Então, durante algum tempo, o Fayol teve seus pensamentos ignorados até que o livro dele fosse publicado nos Estados Unidos, com o título de Princípios de Administração Industrial e Geral. Tá? Mais para frente vamos ver os princípios também de Henri Fayol. O atraso na difusão generalizada das ideias de Fayol fez com que grandes contribuintes do pensamento administrativo desconhecessem seus princípios. Então, Fayol tinha os princípios também dele, mas como a obra dele atrasou muito, muitos pensadores da época desconheciam os seus princípios. Fayol relacionou 14 princípios básicos que podem ser estudados de forma complementar aos de Taylor. Antes de prosseguirmos, vai aqui uma dica para você. Normalmente, quando as bancas perguntam sobre princípios, a menos que ela cite o nome de Taylor, normalmente ela está se referindo aos princípios de Fayol. Tá? Então, depois como tudo aconteceu, meio que os princípios de Fayol, eles foram como complemento aos princípios de Taylor, e é como se os princípios de Fayol já contivessem os princípios de Taylor. Então, ao falar dos princípios de Fayol, meio que você já estava englobando os princípios de Taylor. Então, para muitas bancas, a própria UFBA já fez questionamento a respeito disso e já aceitou que, ao falar de princípios gerais de administração, estamos nos referindo aos princípios de Henri Fayol, a não ser que ela cite o nome Taylor. Se ela citar o nome Taylor, são os 4 princípios. Se ela citar o nome Fayol, são os 14 princípios, ou se não citar Fayol, considera-se também os princípios de Henri Fayol. Tudo bem? Vamos continuar aqui nos slides. Então, as 5 funções precípuas da gerência administrativa, ou seja, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, são os fundamentos da teoria clássica defendida por Fayol. Opa, aqui eu já te apresento, meio que a queima-roupa, uma outra novidade trazida por Henri Fayol. Ele propôs que as funções básicas de todo administrador deveria ser planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar a execução das atividades. E isto foi o fundamento para a chamada teoria clássica defendida por Henri Fayol no começo do século passado, em seu livro Princípios de Administração Industrial e Geral. É um nome parecido com o nome do livro de Taylor, tá? Muito bem. Traçando-se um paralelo entre a administração científica e a teoria clássica, conclui-se que, enquanto Taylor estudava a empresa privilegiando as tarefas de produção, Fayol a estudava privilegiando as tarefas da administração. Nesse slide eu coloquei para você aqui colorido em vermelho e azul para separar Taylor de Fayol. Olha lá em cima, vamos lá. O que está em vermelho, vamos ler só o que está em vermelho. Administração científica, Taylor, tarefas de produção. Vamos ler agora o que está em azul. Teoria clássica, Fayol, tarefas da administração. Vamos voltar aqui para a câmera para a gente fazer um comentário sobre isso. O que a gente quer dizer com isso é, enquanto um se preocupava com o que deve ser feito, seria Fayol, o que você deve fazer isso e isso e isso dentro dessa estrutura. Taylor se preocupava em como aquilo ia ser feito, né? Então, um o que, Fayol, e o outro o como, que é o Taylor. Veremos mais para frente que os dois queriam atingir o mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes. E até que os dois, as ideias de um se complementavam à ideia do outro, naturalmente, porque no planejamento eu tenho que planejar, eu tenho que definir o que vai ser feito
e como vai ser feito. Então, as coisas se casam da mesma forma, tranquilo? Então, esse slide que a gente está vendo aqui é para justamente a gente sintetizar as ideias de um e de outro, mas perceber que elas não eram contrárias nem concorrentes, mas sim complementares, ok? Vamos continuar aqui no slide. Então, a ênfase dada pelo primeiro, que era Taylor, era sobre a adoção de métodos racionais e padronizados e a máxima divisão de tarefas. Então, grave isso, métodos racionais, racional quer dizer usando a razão, usando a lógica, e padronizados, padronizado que é o que todo mundo faz da mesma forma, não faz diferente. E a máxima divisão de tarefas, que é isso? Eu vou fazer com que cada pessoa faça algo muito particularmente simples de uma tarefa grande. Então, divido até que cada tarefa fique muito simples, de maneira que qualquer um possa fazer de forma repetitiva. Enquanto o segundo, que era Henri Fayol, no nosso slide, enfatizava a estrutura formal da empresa e a adoção de princípios administrativos pelos altos escalões. O que é isso? Estrutura formal, os departamentos, os setores, as divisões, a hierarquia entre eles e a adoção de princípios administrativos, com planejamento, a organização, o controle, a coordenação pelos altos escalões. Então, o Fayol defendia a estrutura e o funcionamento e a anatomia, né, das organizações, ok? Então, até aqui, vamos comentar agora aqui, sem os slides mais, até aqui, o que nós fizemos nesse nosso encontro, olhando nos seus olhos. O que você aprendeu agora aqui com a gente nessa primeira abordagem à história da administração? Como surgiu a administração enquanto ciência, através da Revolução Industrial e de duas consequências da Revolução Industrial, ok? Você viu também os dois precursores da administração moderna, que são o Henri Fayol, e vou falar na ordem, né? O Frederick Taylor e o Henri Fayol. Eles são contemporâneos, tá? Eles são contemporâneos ali, 1903, 1906, eles começam a propor as suas ideias, mas se pudéssemos falar de uma cronologia de proposições, seria primeiro Taylor, depois Henri Fayol. Também lembro que você deve dar uma olhadinha aí nos seus estudos por fora, dar uma repassada no filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde ele critica, né, e ironiza de alguma forma a Revolução Industrial com a máquina vindo substituir a força humana e tudo mais. Existe uma cena muito emblemática desse filme do Charlie Chaplin, depois de passar o dia todo parafusando uma peça na esteira de produção, quando ele sai da fábrica para ir para casa, ele sai fazendo os mesmos movimentos, andando, que passou o dia todo fazendo na fábrica. Até o filme Tempos Modernos, ele conta um pouco dessa história da Revolução Industrial e do surgimento da administração enquanto empresa, beleza? Então, muito bem, você está pronto agora, você está pronta agora para se aprofundar nos conceitos e nos princípios de administração. Eu citei aqui 4 de Taylor, temos ainda os 14 de Fayol e mais alguns outros princípios gerais que você precisa aprender para dominar aí esta administração acadêmica solicitada pela UFBA, ok? Um abraço aqui do professor Robson Dias, bons estudos e nos vemos aí no próximo bloco. Um abraço, tchau, tchau.